Emanuela Rainho é apaixonada por saúde, inovação e atua na interseção desses dois mundos, conectando startups, hospitais, clínicas e profissionais com foco no paciente e em soluções tecnológicas avançadas. Além disso, é presidente da BPW, ela vai explicar o que é isso, do Rio de Janeiro, um espaço de suporte e empoderamento de negócios e experiências para mulheres. Seja bem-vinda ao Rio ETEC, Manu. Demorou, mas você chegou. Mas deu certo, viu? Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre inovação, saúde, empoderamento feminino. Sou Emanuela Rainho, sou uma carioca. Legal. Eu me considero o Rio ETEC, amo essa minha cidade, já morei em outras, mas decidi voltar e, de fato, movimentar a nossa cidade, nosso estado, que é o Rio de Janeiro. Legal. Hoje eu também assumo a assessoria de inovação da Secretaria do Estado de Saúde. E é isso, eu acho que a ideia é que a gente falar sobre as inovações do mercado e como um todo. Isso. Aí eu vou começar, então, perguntando assim, hoje, tem tanta inovação rolando, né, na área de saúde, nós participamos de um super evento aqui no Rio de Janeiro ano passado. Quais dessas inovações que mais te animam e o que você acha que, poxa, poderia estar melhor? Sempre tem muito para fazer, Sim, né? sempre. Eu vou falar uma coisa, a saúde, ela deu uma acelerada de 10 anos para 3 meses por causa do Covid. Como diz um grande amigo meu, quem aprovou a telemedicina foi o Covid, o CEO, Covid Executive Office, né? Porque a solução já estava pronta. A telemedicina não estava regulamentada. Então, acredito por conta da pandemia, não foi, né, teve que se acelerar não só a saúde, mas todos os outros mercados, a gente sabe disso. O que eu acho que mais chamou a atenção é a inteligência artificial aplicada na saúde. A vacina, ela só foi feita rapidamente porque a biotecnologia, que tem a inteligência artificial, foi feita através disso. Então, por isso, várias etapas. Várias etapas. Antes você demorava 10 anos, hoje você consegue muito mais rápido. E o que eu acho, assim, que como desafio, como que ainda falta é o letramento digital, principalmente para os profissionais de saúde. Né? A gente tem muita tecnologia. Eu acho que um outro desafio é como a regulamentação, né? Como o marco regulatório vai conseguir acompanhar essas tecnologias. A gente sabe que saúde são dados sensíveis, então a gente precisa ter essa responsabilidade e, por conta disso, a Organização Mundial de Saúde ela lançou um relatório de ética e governança para aplicar IA na saúde. Então, assim, eu acho que como o maior desafio é o marco regulatório acompanhar essas tecnologias, que a IA é um campo muito grande, né? E o letramento e a capacitação digital, principalmente para quem está lá na ponta. Interessante você falar que esse é um termo recorrente aqui, letramento digital. Mas é a primeira vez que ele aparece ligado à saúde. A gente fala muito de educação, principalmente sobre educação, mas em saúde também é muito importante, né? Os profissionais precisam saber o que tem, né, o que é real, o que... Né? Como aplicar corretamente a tecnologia. A tecnologia, ela está aí. Muitos têm medo, né? Da IA, a IA vai substituir. Não, gente, não vai substituir. Mas você vai ter que virar um especialista em tecnologia para saber utilizar corretamente. Né? Hoje nós temos robôs de cirurgia, nós temos muita coisa avançada, então você tem que saber lidar e usar corretamente. Não adianta, eu sempre brinco, né? Não adianta ter o melhor iPhone, né? Se eu não souber utilizar as ferramentas que ele tem. Senão pode ser qualquer telefone. Então é mais ou menos isso. Eu li, né, essa questão também de laudos, né? Que você pode, com a IA, você pode já tirar um monte, assim, 70% de coisas que o ser humano ia ficar lá um tempão, ele rapidamente... E aí, esses aqui é bom o humano, porque não é para eliminar o humano, mas é para facilitar e agilizar. Não, e a telesaúde, né, como um todo, você acessa mais rapidamente, né, as áreas remotas, as áreas de difícil acesso. Hoje em dia é muito caro você ir para um médico, por exemplo, lá para Amazonas, lá para Ribeirinhas. Por que você não treina um agente de saúde lá e o médico acompanha isso? Hoje a gente consegue. E vamos falar sobre esse seu lado empreendedora, né? Que são, né? Uma outra faceta da Manu. Outro chapéu. Isso aí. E quais são os desafios para as mulheres que querem empreender? E como é esse seu trabalho à frente da BPW no Rio de Janeiro? Então, a BPW é uma instituição, uma ONG, né? Internacional.
tá? Tem quase 100 anos de existência. Uhum. Somos 40 mil mulheres espalhadas no mundo. E qual o papel nosso, né? Primeiro, ajudar as mulheres a empreender e se colocar. Eu acho que esse tem um ponto, né? Eu sempre brinco. Não é porque você está vendendo bolo, você não é empreendedora. Você é uma empreendedora. Você pode abrir um CNPJ, você pode ganhar bônus com isso. Então, assim, a gente também ajuda nessa fase, né? Como que eu posso acelerar o meu negócio? E outra é um lugar seguro, né? Onde você pode ajudar as mulheres nos seus enfrentamentos, principalmente de violência e tudo mais. Então, a rede, ela é muito focada no empoderamento feminino, mas também nessa questão de ajudar as mulheres na parte da saúde mental, enfim, tudo mais. Uhum. E aí, como meu lado empreendedor, eu falo que eu sempre fui uma inquieta, uma inconformada. Eu, com os meus 12 anos, já estava fazendo pulseira e vendendo. Então, eu acho que eu sempre fui uma empreendedora ali. Porque eu falo que empreendedorismo não é montar um CNPJ. Empreendedorismo é um comportamento, uma inquietude, né? Você pode empreender dentro de uma empresa, pode ser uma intraempreendedora. Eu sempre falo muito isso. Isso é importante. E aí, ali em 2016, quando eu saí do Rio, né? Eu sempre fui uma inconformada. Trabalhei no mercado muito tradicional da saúde. E eu percebi um momento muito diferente. Eu sabia que a saúde estava passando por uma fase diferente. Foi o boom das health techs no Brasil. E eu vou para Floripa. Quando eu chego em Floripa, é o Vale do Silício. E eu começo a conversar com o outro mundo, que é o mundo da inovação, que ali em 2016, 2017, era a doideira. Você tá doida, né? Isso não vai acontecer. Hoje em dia já é normal, né? E aí, quando eu chego em Floripa, eu começo a empreender, a prestar consultoria, olhando muito mais para a visão do marketing, né, e gestão, e juntando esse lado da inovação. E eu me considero uma pessoa muito conectora de pessoas e projetos, por ter essa facilidade. Então, comecei a criar projetos, eventos, né, que é uma forma de conexão, trazendo vários atores para discutir um tema. Então, o meu lado empreendedor começa ali em 2017, não, assim, né, oficialmente, vamos dizer assim, mas vem lá quando era criança, que eu vendi dos meus 12 anos vendendo as pulseiras, vendendo tudo, né? Acho que eu era a muambeira, né? Que eu chamava no colégio. Eu vendia tudo, mas porque eu gostava, né? É algo que... Então, quando na minha função hoje, como intraempreendedora, eu acabo tendo ter esse espírito, né? De empreendedorismo. Então, eu acho que é isso. Os desafios. Eu acho que é um desafio, primeiro, a gente sabe, é para homem e para mulher, né? Que é, de fato, você... Primeiro, internamente, encarar seus medos, né? Porque eu acho que empreendedorismo não é fácil, não é uma linha reta. Todo mundo acha que, eu vou abrir... Muito risco, né? Vou empreender, eu vou sossegar. Mentira, você vai trabalhar muito mais. Isso, né? Muita gente acha, né? Não, vou empreender, vou fazer a hora que eu quero. Não. Esquece, é o contrário, você não vai dormir. Mas é muito gratificante. Eu acho que foi uma experiência muito boa. Quando eu comecei a empreender ali em 2017, depois eu fui para São Paulo, fiquei 4 anos em São Paulo, sempre olhando, conectando esses dois mundos, mas muito olhado na consultoria mesmo. Vou citar um texto teu de 2017, que fala assim: a verdadeira saúde do século XXI não será focada mais no profissional da medicina ou nos provedores, hospitais, clínicas, centros especializados. No futuro, cada vez mais próximo, será tudo sobre o paciente e como ele ou ela se engajam na sua jornada de saúde. Mudou alguma coisa de 2017 para cá? Olha, você falou um ponto... Eu escrevi isso antes da pandemia, né? Então é mais... Não, isso foi antes da pandemia, né? Isso. Hoje, eu vou te falar o que eu percebi durante a pandemia, eu acho que todos nós percebemos. Eu nunca tinha visto, nunca vi isso. Eu trabalho na área de saúde tem 15 anos, já trabalhei com ensino e pesquisa clínica, né, com ensaios clínicos. Então, eu sei como funciona, né, todo o processo de vacina e tudo mais. Eu ia para uma padaria durante a pandemia, o que eu via de pessoas falando, eu tomei a vacina A ou B pela eficácia. Então, nós também mudamos a forma de por que eu vou tomar aquela vacina? Qual o benefício? Por que eu vou tomar aquele medicamento? Então, eu percebi uma mudança. E outra mudança que eu percebi muito forte é o seguinte: primeiro você, né, use a sua máscara, lave as suas mãos. A responsabilidade da saúde é individual. Mas nós temos uma cultura de botar a responsabilidade para o médico. Você só vai para o médico quando você está doente. Você não faz o preventivo. Então, isso teve uma mudança. Eu acredito que mudou muito essa mentalidade, né? Lógico que houve muito fake news, óbvio que a informação também é muito grande, e aí nós, gestores, né, seja público
ou empresas de saúde, temos que ter responsabilidade no que nós vamos colocar para educar, né? Fazer a curadoria e educar, de fato, toda a sociedade. Então, o que eu acho de mudança foi mais isso. Assim. Ainda tem muito para avançar. Tá? E vamos falar especificamente sobre a. Você falou um pouco, mas vamos falar que impacto tem no comportamento do consumidor da saúde. Então, hoje você tem o seu relógio, que você vê ali, né? Quantas horas de sono, isso é tudo IA. Se você está correndo, quantos que eu corri, quais são os meus batimentos. Então, a IA está presente no nosso dia a dia. Né? Eu acho que o que falta agora é a gente conectar esses dispositivos com o sistema de saúde de fato. Que aí a gente cria a jornada completa, né? Mas eu acho que a IA está no nosso dia a dia e na saúde ela não é diferente. Então, hoje você paga uma conta no banco, ele é digital, tem uma IA. Hoje você consome a saúde, é uma IA. Né? Hoje a gente tem telemedicina, hoje você tem chatbots. Então, eu acho que a mudança, como eu falei, né? Essa mudança na pandemia, de você prestar mais atenção e do autocuidado, eu acho que também vem um pouco disso. E aí você utiliza melhor os dispositivos que já estão aí prontos, né? Vamos falar também agora do seu trabalho na secretaria e puxando o tema da inovação aberta, né? Da Open Innovation. O que esse conceito explica para os nossos ouvintes? Pode melhorar o panorama e quais são os desafios? Aí pode se estender mesmo, né? Porque sei que no Rio e no Brasil em relação à saúde e à inovação ser mais utilizada de uma forma mais eficiente. Inovação aberta é como a gente sempre fala, né? É quando eu crio um produto, por exemplo, e chamo parceiros para compor, né? Uma tecnologia que pode agregar ou não. Isso é inovação aberta, onde botar o produto, de fato, o MVP, que é o mínimo produto viável, no mercado. Como que a gente tem feito lá na secretaria? Eu assumi a assessoria de inovação em janeiro do ano passado. E aí eu conversei com o subsecretário executivo, que é o Leonardo Ferreira. Eu falei, eu preciso entender, deixa eu mapear algumas áreas, deixa eu conversar com as pessoas. E aí eu comecei a entender como funciona e cada necessidade, usando muito o método do Design Thinking, né? Que é uma metodologia ágil. E com isso, eu sentei com ele e falei, olha, a gente pode criar um evento de conceitos. O que é inovação? O que é inteligência artificial para os colaboradores? Então, a gente criou 3 edições, chamou e-saúde. E foi muito legal. Porque isso você começou a despertar. Para o estado inteiro? Foi para a secretaria. Para a secretaria inteira. Isso, a gente fez dentro do próprio auditório. A primeira edição, eu falei sobre o que é o ecossistema. Eu trouxe um case real, que é do Arena, que é do Hospital do Amor, como é possível inovar dentro de um hospital. E levei startups para fazer pitch. Isso foi muito legal. Então, eu trouxe o conceito, o que é IA? O que é inovação? Né? Porque a gente fala muito, mas o conceito ainda muito pouco sabe. Então foi muito legal. E cada encontro, as pessoas ficaram assim, eu preciso inovar lá no meu setor. Eu quero, você me deu uma ideia. Então isso desperta a cultura de inovação aberta, né? Porque não adianta eu botar uma startup lá dentro se a pessoa não sabe nem o que é startup. Ou nem o que pedir, né? O que pedir. Então foi muito legal. E aí com esse início de trabalho, a gente fez 3 edições, né? A primeira a gente falou sobre o ecossistema, eu trouxe o Arena. O segundo a gente falou sobre inteligência artificial. Então, eu trouxe um médico para falar como aplicar IA dentro da área de farmácia, parte de medicamento, né? Trouxemos também startups e a última edição nós fizemos na causa Laura Alvim, né? Então, foi um pouco mais extenso. Mas foi muito legal. Com isso, nesse mapeamento, no próprio Rio Innovation Week, a gente lançou o primeiro desafio de inovação aberta. Foram 5 desafios que foram levantados. Foram naquela área de inovação? De saúde mesmo, na área de saúde. A gente fez o primeiro mapeamento, porque a gente está fazendo um desafio dentro do marco legal das startups. Não sei se você conhece, mas é uma legislação para contratação de startup dentro do órgão público. E aí foi muito legal esse trabalho por conta desse meu network. Eu conversei muito com o pessoal de São Paulo, o pessoal de Floripa, Recife, para entender como outros estados têm feito isso. Então foi meio que um desafio colaborativo, né? Inovação aberta. Isso, total. Né? Já no espírito. Já no espírito, de montar um edital feito para cá, lógico, a nossa necessidade. Então a gente fez o primeiro mapeamento. Então o marco legal ele fala para primeiro fazer um mapeamento de soluções. A gente lançou 5 desafios, um para TEA,
doenças raras, oncologia, regulação e atenção farmacêutica. Foram esses 5 primeiros. No total, a gente tivemos mais de 40 startups mapeadas nessa primeira fase, no Brasil todo. E agora em breve, a gente vai lançar o edital para fazer a contratação, né, e dessas startups dentro do CPSI, que é o Contrato Público de Solução Inovadora, pensando numa POC. Então, em breve aí a gente fala sobre isso, legal, mas está na fase já de criação, né, do próprio edital. Mas foi uma experiência bem interessante para ver esse movimento. É possível, né, inovar dentro do SUS. E agora a gente também, o Ministério da Saúde, ele montou uma portaria chamada Programa SUS Digital. Então, assim, agora a gente tem o Ministério já está olhando isso, ele tem uma Secretaria de Saúde Digital dentro do próprio Ministério. Legal. Que isso também é um avanço, isso também é uma coisa que eu não tinha visto, sei lá, se a gente falar 5 anos atrás, ninguém falaria disso, né? Então, isso é um grande avanço, onde o Ministério está fazendo todo o mapeamento, todo o diagnóstico nacional, estadual, para entender as necessidades de cada região. E aí, daí a gente vai montar um plano de ação, enfim. Então, eu acredito muito que eu acho que daqui a uns 3, 4 anos a gente vai ter um grande avanço do SUS totalmente digital. E você tem intercâmbio com outras cidades, outros estados, outros países? Como é que a gente está nessa história? Assim, Floripa para mim é referência? É referência. E Recife, aquele polo, né? O polo de Recife também tem algumas iniciativas, mas muito amplo, né? Porto Digital lá. Tem um Porto Digital. Né? Em Floripa tem a CAT, né? Porque é diferente. A CAT ela é uma associação, né? E a CAT ela tem 30 anos de experiência. Entendi. Né? Cada cidade tem uma especificidade, né? E aí tem BH também tem, né? Tem um vale BH, lá, né? ela tem um forte muito em biotecnologia, que é o Biotech Tal. Então, assim, tem Biominas. Então, é mais ligada a biotech. E cada cidade tem um pouco. O Rio de Janeiro a gente está avançando. Ainda está um pouco lento. Mas tem muito laboratório aqui em Jacarepaguá, né? Tem. Como é que vocês se relacionam com esse laboratório? Não, são grandes indústrias, né? Sim. A gente tem ali alguns... Tem Servier e tal. Abbott, né? Mas a gente não tem muita aproximação, né? A gente, parte de inovação... Eu acho que o Rio de Janeiro, ligado à biotecnologia, ainda é muito fraco. A gente tem grandes incentivos, como da própria FAPESP, que é o Doutor Empreendedor, que vem mais puxando isso, mas ainda está um pouco distante. Eu acho que o Rio... A última vez que eu vi pela Associação Brasileira de Startup, o Rio de Janeiro, em nível de inovação, como todo de startup, a gente está ali no 5º lugar. O Paraná já passou a gente, né? Então... Mas a gente tem alguns incentivos, eu acredito muito na minha cidade, como carioca, apaixonada. Mas eu acho que se a gente fizer um pouquinho juntando a comunidade, a gente consegue fazer um avanço. E acho que tem bastante coisa aí. Legal. Então, Manu, nosso tempo já está meio que acabando. Eu queria saber de você, tem a Manu empreendedora lá, com 12 anos fazendo suas pulseiras. Tem a Manu que militou no marketing há um tempo e depois se encantou pela saúde e pela inovação na saúde. Quais são os seus planos, pensando assim, quais são os cenários que você vê daqui para frente? A gente fala de Rio ETEC, né? Como você vê, onde você gostaria de estar? Você vai estar empreendendo, vai estar ajudando o setor público? Como você se vê e como você vê esses setores, né? Sim. Eu tenho um propósito muito claro, né? Que tem uma frase, né? Que a minha meta é transformar vidas e mercados de saúde através da estratégia de marketing e inovação, né? Marketing porque eu preciso comunicar corretamente. Inovação não é só tecnologia. Inovação é uma nova forma de olhar, uma nova ação, né? E nova ação. Né? Eu sempre falo isso. Então, assim, eu vejo... Sei lá, o mundo passa tão rápido que eu não consigo nem planejar mais 5 anos. Hoje a gente tem que olhar para um ano, né? Tem que ser muito curto. E muito. Então, acho que eu vejo ainda entregando algo de valor para o nosso estado. É um desejo meu, tá? De fato, inovar. Eu acho que o Rio de Janeiro tem muito potencial. Quando a gente fala de saúde, medicina, a gente começou aqui. Né? Se você olhar grandes empresas que saíram daqui, foram para São Paulo, mas elas começaram aqui. Nós tivemos diversos médicos, nós temos a Fiocruz, nós temos hospitais federais. É uma cidade muito rica em saúde. Eu acho que
eu pretendo resgatar isso, mas é um propósito, não sei se eu consigo, né? Óbvio. Mas é Mas temos a Santa Casa, que foi referência nacional. Então, assim, é um desejo, de fato, entregar uma saúde de qualidade para todos. E aí, como governo, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu pretendo, não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu vejo esses dois lados, né? Empreendedora, porque eu tenho instinto empreendedor, né? Não só CNPJ, eu vejo mais um intraempreendedor. Legal. Mas entregar, de fato, saúde para todos. Legal. Manu Rainho, muito obrigado por ter você aqui, falando sobre saúde, marketing, inovação, empreendedorismo, feminino principalmente. Muito legal.